Super Mais. Oferecimento Green Day. Olá, hoje no primeiro bloco do programa Super Mais, vamos conversar com a fisioterapeuta Isabel Pérez e saber mais sobre as lesões por esforço repetitivo. No segundo bloco, a City Shoes traz um banho de moda com os modelos da Primavera-Verão que já estão disponíveis na loja. Na Cozinha Super Mais hoje, chefe Felipe faz fricassê de frango. Está começando o Super Mais. Começando o Super Mais, o nosso primeiro bloco que fala de saúde, e hoje vamos continuar aqui um bate-papo com a fisioterapeuta Isabel Pérez. Tudo bem, Isabel? Tudo bom, Carol. Obrigada por voltar ao programa. Obrigada. Nós começamos falando de celulares, tablets, má postura, né? Acabamos em tendinite e é um assunto realmente que eu sinto, né? Que as pessoas comentam nas ruas, todo mundo passa por esse problema. Isso. Hoje, em especial, a Isabel vai explicar pra gente, falar um pouco sobre o LER e o DORT. É isso mesmo, Isabel? Exatamente, é isso mesmo. O que significam essas nomenclaturas, essas siglas? LER seria lesão por esforço repetitivo e a DORT seria distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Uau! Tá? O que seria isso? Isso é um conjunto de doenças, tá? Que podem ser tendinite, tenossinovite, a bursite. Então, são várias doenças que são acarretadas pelo trabalho, né? A gente, o que se compromete, né? O que se compromete nessas doenças seria os tendões, musculatura, as articulações, os nervos, né? Que a gente estava explicando no programa anterior, como é que é comprometimento neural, né? Então, isso tudo pode estar comprometido nessas doenças. Quais são os sintomas dessas doenças para o pessoal identificar melhor? O que acontece? O nome mesmo já diz, né? Lesão por esforço repetitivo, ou seja, eu vou me lesionar por um esforço que eu vou estar fazendo várias vezes, né? Vamos supor, no trabalho. Eu estou lá sentada, digitando, então aquele esforço ali que eu estou fazendo, aquilo ali vai estar me lesionando. Só diário e repetitivo. Exatamente, repetitivo, né? Qual o problema? Se fosse... Essa nomenclatura LER, ela é um pouco discutida entre os fisioterapeutas, por quê? Porque se eu me lesasse em qualquer esforço que eu fizesse, eu poderia me lesar fazendo qualquer coisa, penteando cabelo, entendeu? E poderia me lesar, trazer prejuízos para mim com esse esforço. Certo. Né? Então, isso é um pouco discutido, porque o que acontece? Existe o esforço repetitivo, existe a lesão do jeito que você falou, andando. Eu posso estar andando e andando com uma má postura e isso vai estar me acarretando problemas. Só que qual é o problema? Quando o esforço, ele pode ser repetitivo. Eu posso estar andando, eu estou fazendo várias vezes. Só que quando eu faço de um jeito ruim, né? Sim. Então, essa nomenclatura ela é discutida por quê? Porque não é uma lesão por esforço repetitivo, é por um esforço mal feito. Correto, né? Certo. Então, por isso que eu me leso, porque eu estou fazendo aquele esforço e totalmente comprometida, né? Foi como a gente explicou no programa anterior, sem o apoio, usando o computador, sem o apoio do pé, né? Sentado de qualquer jeito e teclando e sem a preocupação com a altura do monitor, no computador, então eu estou lá e se me preocupar com isso. Então, é um esforço repetitivo. Só que é um esforço mal feito. Se eu faço esse esforço sentado de uma postura correta, me preocupando com os meus ombros, fazendo toda essa alteração, prestando bem, né? Prestando atenção bem nisso, eu tenho muito menos chances de me lesar. Então, mesmo repetitivo, bem feito, exatamente. Tudo bem. O negócio pode não me vir a acarretar lesão. Entendi. Então, o negócio é a má postura, né? Antes da gente falar direitinho do que você vai fazer, quais seriam as posturas corretas, eu queria saber quais são os tratamentos dentro da fisioterapia, como funcionam. Então, o tratamento para LER seria o quê? Eu vou depender da avaliação do meu paciente. Eu posso ter um paciente que trabalha 40 anos como secretária e já está num estágio avançadíssimo, numa doença crônica. Então, isso vai depender do meu paciente. Eu tenho que avaliar o meu paciente, qual a postura que ele já está acostumado a usar. Porque você imagina, uma pessoa que 40 anos de secretária, eu vou chegar hoje para ele e vou falar, seu computador está errado. Você vai ter que botar ele para baixo. Você está sentando errado, essa cadeira...
ele vai virar pra mim e vai falar, minha querida, não o vou tempo mudar todo foi isso assim, agora, entendeu? Já estou acostumada a sentar dessa forma e a pessoa não vai querer, entendeu? Então ela vai ter que se adequar àquele problema, ela vai fazer exercício de alongamento, ela vai ser voltada para uma outra coisa sem ser toda essa alteração no mobiliário dela. Certo, que aí seria então o relaxamento, a parte boa para aquele membro, é isso? Exatamente, Já que ele tá ali. tentando consertar um pouco daquele prejuízo que ela tem na musculatura. Porque eu não tenho como agora, ela já está toda comprometida, ela está com uma doença crônica, né? Eu não vou agora tentar prevenir isso, não, ela já está. Então eu tenho que tentar reverter esse quadro o máximo possível, mas eu não posso chegar para ela e tentar mudar tudo que ela, exatamente. Você falou da bursite, né, tendinite, são dores fortes, né? E é preciso o uso de medicamentos. Também, esse nome IT, todo mundo brinca, né? Eu tenho uma de IT, bursite, tendinite, rinite, que já são outras coisas, né? Sinusite. Então, IT quer dizer inflamação. Então, qual seria o remédio? Seria os anti-inflamatórios, né? Que a gente vai estar utilizando. Então, no caso... O médico, a pessoa fazendo vai prescrever no ortopedista. Com muita dor. Exatamente. Mas aí, na fisioterapia, que a pessoa tem esse alívio das dores, não é isso? Então, o anti-inflamatório também vai estar ajudando. Mas eu digo assim, a longo prazo, para você sair do remédio, você tem que estar fazendo... Exatamente. A gente vai estar fazendo um trabalho voltando legal. para isso. Isso eu queria saber, esse tratamento, né? Isso, para trazer alívio. Também com a fisioterapia e conciliando também com a medicação. Medicação, se preciso, né? Aqui está falando sobre o modo correto de sentar no trabalho, né? Que você já estava falando. Isso também você tem observado em relação a esses problemas? Isso, também as pessoas não se atentam a isso. O que acontece? A pessoa ela tem que estar com o apoio dos pés, ela tem que estar com a postura, aquela coisa toda que eu já te falei. Só que o que acontece? As pessoas, normalmente elas sentam na pontinha da cadeira, elas pegam, sentam e começam a trabalhar, e quando vê já está toda torta, e está trabalhando naquilo lá, e quando dá aquela esticada, tem algum problema aqui, não estava fazendo certo. Aí que ela vai perceber que ela não estava fazendo certo. Então a pessoa tem que estar sempre se corrigindo. Peraí, deixa eu me ajeitar. Se voltar sem. Deixa eu me ajeitar, botar o meu apoio de pé. Como é que é esse apoio de pé? Normalmente as cadeiras elas são mais altas, então você não tem... Isso vai depender de pessoa para pessoa, mas normalmente você não consegue o apoio do pé, né? Então é importante você ter um banquinho, alguma coisa que vá te gerar esse apoio total. Não ficar com o pé suspenso. Exatamente, não ficar na pontinha do pé, né? E nem com o pé pra cima. Então ele tem que ficar o pé reto, né? Toda essa angulação, coluna reta. Então observe o ambiente de trabalho, que as pessoas... Sentar é uma coisa tão simples, né? É só sentar, mas não é bem assim, né, Isabel? Exatamente. E muita gente passa muito tempo sentada. Exatamente. E é no trabalho mesmo. Exatamente. Então buscar isso, apoio para os pés e estar sempre se consertando. Exato. Porque você começa, mesmo que você comece, não, tô bonitinha aqui. Daqui a pouquinho, quando você vai ver uma coisa e voltou, e quando viu, já tá tudo errado de novo. E lá na frente pode acarretar em todos esses problemas, Com né? certeza. No ambiente de trabalho, o que não pode faltar, além dessas questões que você está falando? O que mais? Quais acessórios que não podem faltar? Então, são coisas importantes que a gente tem que estar sempre se adequando ao trabalho. O que acontece? Vamos supor, como eu falei no programa anterior, aquele suporte para a mão, para o mouse, suporte para o teclado, e a gente tem que estar sempre adequando o trabalho ao que a gente está fazendo. A gente tem que estar pensando na máquina e no empregado, né? Na pessoa que está trabalhando. O que acontece? Vamos dar um outro exemplo aqui, de caixa de supermercado. É muito comum você ver as pessoas que trabalham com caixa de supermercado terem tendinite. Né? Porque o que acontece? Elas ficam com esse movimento repetitivo. Pega o produto, passa o produto, chega lá, pega o produto. Então elas ficam fazendo isso aqui o dia inteiro. Né? Esse movimento com o braço, o dia inteiro. Né? Aí passa o produto, depois vira aqui no computador, que normalmente o computador é virado, né? Pra cá, e vira e passa, e isso o tempo todo. Então, é um esforço repetitivo, mal feito, porque o que acontece? O que deveria ser feito? Né? Você tem que adaptar o empregado para aquilo. Você tem que, não, peraí, o computador está aqui e ele tem que passar, vamos tentar botar a tela para frente. Sim, para que ele não fique fazendo entendeu? Ou aquele negócio que passa o código, aquele laser, né? Para cá. Então, peraí, ou ele vai ficar sentado para cá, ele pega o produto, passa o código. É uma coisa que você tem que ir se adequando, não tem o que fazer. Não dá para você chegar e falar assim, não, olha, você a partir de hoje não vai mais exercer a sua função.
Não dá, tem o que né, fazer. Isabel? Você tem que tentar se adequar ao máximo, botar uma cadeira alta para a pessoa, porque normalmente esses balcões são mais altos e as cadeiras são baixas. Entendeu? Então você tem que estar observando, fazendo uma análise mesmo. De repente vocês mesmos podem conversar e tentar mudar algumas coisas, Exatamente. né? E buscar também orientação se estiver sentindo alguma dor. Isso. Porque então esses movimentos seriam movimentos repetitivos ruins, né? Feitos de forma errada. Exato. E a gente tem a avaliação ergonômica, que a gente chama, que é a avaliação do trabalho. O que o trabalhador faz que a gente pode consertar? Né? Então, exatamente seria esse exemplo do caixa de supermercado. Não, eu acho que se botasse a tela ou se botasse aquela luz do código da frente, eu acho que ia evitar esse assim ela movimento. ficaria de frente o tempo todo, não é isso? Exato. Para não ficar com esses movimentos. Exatamente. Entendi. E tem outro problema também, porque a maioria das vezes, nesses supermercados que a gente vai, em qualquer mercado, essas coisas, a gente vê que a mesma pessoa que é o caixa, ela empacota. Então, ela além de passar aqui, passou o código, foi pra lá, ela pega a sacola não sei onde, e fica a sacola, e vai não sei a torção e é o tempo todo. todo. E é o tempo todo mexendo com o tronco. E isso, no final do dia, pergunta pra quem é o operador de caixa, que ele vai te contar. É uma dor. As fisioterapeutas é que sabem, né? Exatamente. É uma dor, porque é aquele ali o tempo todo. E você, por conta disso, né, e outros fatores, você é a favor da pausa para o expediente? Você acha que ajuda mesmo? Com certeza. A gente tem que fazer, normalmente, 50 minutos de trabalho e 10 minutos de pausa. Olha só. Para essas pessoas que são caixas, por exemplo. Não tem como. Aqui. Você tá com uma fila enorme, um monte de gente com um carrinho cheio. Mas seria o certo para quem tem esse problema. Exatamente. O certo para qualquer serviço. 50 minutos trabalhados, 10 minutos de pausa. Tá? Porque o que acontece? Eu tô naquele movimento ali, tô sentada e às vezes fico em pé e sento. Então, 10 minutos você tem que fazer uma pausa. Nesse momento, o que as pessoas poderiam fazer, assim? Tem algum exercício, alguma coisa? Tem, com certeza. As pessoas, vamos mudar um pouco o exemplo, as pessoas que trabalham em pé, vendedoras, não podem sentar. Né? Então, o que elas têm que fazer? Estão lá em pé o tempo todo. Nesses 10 minutinhos que elas têm, elas sentam um pouquinho, esticar as pernas, tá? Fazer um movimento de pisar, que a gente chama, pisa e volta, pisa e volta. Movimentar os pés. Exatamente, movimentar os pés. E até em pé mesmo. As pessoas que ficam muito tempo em pé, mesmo lá, não tem nenhum cliente, está quietinho, mexe o pé um pouquinho. Não sei se dá pra pegar aqui. Que aí isso, é só dobrar só esse movimento. E pisar. Isso, só esse movimento aqui já auxilia. Dobrou e pisou. Porque o que acontece? Isso aqui vai estar auxiliando no retorno do sangue para o coração. Ah, é? Olha só, gente. Exatamente, porque o que acontece? A maioria das pessoas que ficam muito tempo em pé, elas relatam, olha, eu tô com varize, tô com problema circulatório, já tô com trombose, que seria, né, um estágio mais avançado também. Então seria só esticar o pé para só isso aqui já ajuda, né? E não só quem trabalha como vendedora ou qualquer coisa, a pessoa que fica em fila de banco, né? Ela entra naquela fila ali e nunca acaba. Aquilo ali é a mesma coisa, começa a dar aquele formigamento na perna, na panturrilha. Mexe um pouquinho também o pé e depois joga o peso para outra perna e mexe um pouquinho. Porque no banco não tem o que a gente fazer. A gente tem que ficar em pé esperando. E torcer para acabar logo aquilo ali, porque meia hora, 40 minutos e, se duvidar, 1h30 e nada de ser atendido. Então, a gente tem que tentar se adequar. Como? Mexe um pouquinho, né? Sai um pouquinho, anda um pouquinho parado, marcha um pouquinho, vão achar que você é doido, mas pelo menos você tá alivia, né? Exatamente. Na parte superior, tem alguma coisa que as pessoas possam fazer? Né? Também tem, com certeza. Nesses minutinhos de pausa, o que a gente indica para essas pessoas, no caso do operador de caixa, né, do supermercado? O que a gente pode fazer? São exercícios de alongamento, né? Então, o que a gente recomenda? Sentadinho ou em pé, não tem problema, sentadinho para relaxar, né, aproveitar. Você vai levar a orelha no seu ombro, tá? Não é fazer isso aqui. Isso aqui é aquela postura do celular que a gente já tinha conversado, né? Não é isso. Você vai levar a orelha fazer aquele alongamento, né? Exatamente. É bom, né? E vem com a mão aqui, puxou. Pro outro lado, orelha no ombro. Olha que legal. Puxou. Então, fazendo isso assim, durante o dia, nas pausas, assim, já dá uma aliviada. Com certeza. Já dá até para dormir melhor. Com certeza. Você segura uns 10 segundinhos para dar bem aquela relaxada e vai pro outro lado. É a mesma coisa. A mesma coisa, viu, gente? São coisas simples mesmo, mas a gente não faz. Exatamente. Né? Fica só naqueles movimentos e às vezes é difícil para dormir. Exatamente. Quem tem dor sabe, né, Isabel? Incomoda muito. Isso. Você tem que dar, né, ou nessa pausa, ou até mesmo no trabalho rapidinho. Também outro exercício, você levar o queixo até o pescoço, tá?
e levar a cabeça para trás. Isso aqui é simplesinho. Só de você levar parece, ai, que coisa boba, eu faço... Não. Leva o queixo no pescoço que você vai sentir toda a sua musculatura atrás esticando. É verdade. Ninguém para pra fazer isso, Ninguém né? para pra pensar que isso não é uma coisa boba, é uma coisa importante. Importante. Entendeu? Outra coisa também que a gente pode fazer, você virar a cabeça e levar o seu nariz até a axila. Assim, ó. Olha só. Ai, dói um pouquinho. Dessa forma. É verdade, puxa, olha. Puxa. Gente, Tá, que alonga coisa. bem. Temos que alonga alongar mais. Exato. São Que alongamentos legal. importantes. E tem outras coisas também, Carol, que você pode fazer no serviço mesmo. Caixa, deu uma pausinha, não tem ninguém para passar o produto? Levanta o ombro, abaixa o ombro. Levanta Interessante. o ombro, abaixa o ombro. Você sabe que Depois, você me ao lembrou uma coisa contrário. muito engraçada? Eu tenho um conhecido que ele é fisioterapeuta, colega seu, mas não trabalha aqui, trabalha no Rio, né? É um conhecido nosso, Guilherme, um beijo até pra ele. E ele tem uma mania muito engraçada, mas ele não reclama de dor nunca. Ele faz esses alongamentos no meio da rua, no meio da praça, qualquer lugar, e a gente morre de rir. Guilherme, por favor. Ele para no meio da rua, ele se alonga, ele se estica. Assim, é bem engraçado, não é? Nós não estamos falando disso aqui, né? Não é Mas normal a pessoa fazer isso, fazer né? Mas isso. é importante. Mas realmente ele tem um pique, né? Ele já até é bem mais velho, mas tem um pique, olha, dá um banho na gente. Eu acho que é o segredo. Com certeza. Deve ser o Com segredo. certeza. Você tem que estar sempre se preocupando. Porque Legal. durante o dia, mesmo que você não esteja trabalhando, você está sempre fazendo uma coisa, atendendo o celular, que a gente já conversou, está no computador rapidinho, lá, Facebook, rede social, essas coisas que a gente sempre fica horas, né? É verdade. Nunca vai rapidinho e sai. Isso aí a gente sempre fica. Então, quando você levanta, você começa a sentir, né, as consequências. Então, sempre faz um alongamento, virar a cabeça. Só de virar a cabeça um pouquinho. O pessoal já está testando aí no sofá, tenho certeza. Eu já testei que já senti que o negócio não tá legal. Exatamente. Isso aí a gente tem que até ter bastante cuidado também para não puxar muito, para não estar prejudicando uma musculatura, né? Porque a gente passa aqui o básico. A gente tenta passar o básico para a pessoa tentar estar fazendo, né? Mas o ideal também, Carol, é que seja acompanhado pelo fisioterapeuta. Né? Você faz esse exercício, esse atendimento, né? De exercícios, de alongamento. Você está dando aula de Pilates. Sim, também trabalho com Pilates. O Pilates ajuda muito nesse sentido, né? Temos que marcar umas aulinhas aqui para dar uma alongada, Isabel, que tá complicado. Então, essa prevenção também é legal. Fazer essas aulas que aí já relaxa. Com certeza. Legal. Vamos passar o telefone, então, para você entrar em contato com a Isabel, marcarem que está com as suas dores aí, precisando aprender os exercícios. Está passando aqui na tela para vocês, tá? O telefone para contato e também para quem preferir um atendimento domiciliar, como nós já falamos aqui. Isabel, obrigada. Obrigada. Tá? E volte sempre. Obrigada. Bom, depois dessa dica bacana, nós vamos para o intervalo e o Super Mais já volta. Green Day é uma linha de sucos integrais, sem conservantes e, o mais importante, sem adição de água ou açúcar. Green Day extrai o mais puro suco de frutas direto para a sua mesa. Se você se preocupa com a saúde da sua família e quer oferecer um alimento rico em vitaminas e outros nutrientes, escolha a opção saudável da natureza. Green Day é para você. À venda nas melhores lojas. Green Day, seu dia natural.